Boa noite. Não, meu Deus do céu. Boa noite. Melhorou. Acho que uns 5 jantaram, fora a gente, né, que comeu aquele mundo de comida. Você está feliz? Amém. Você é feliz? Amém. Você está pronto? Amém. Pode sentar. Querido, hoje nós teremos mais 2 ministrações. Uma com o Céu Fernandes, outra com o nosso querido Prilo Borba, chegou. E eu tenho só aqui alguns avisos para dar a você. Primeiro, você não pode entrar aqui dentro do templo da nave com água no copo, tá? Copo com água aqui só o ministro. Ele não derramando aqui, claro, amém. Mas temos garrafinhas, tem até uma garrafinha que a gente está vendendo ali, tá ali fora também, garrafinha, tem até água com gás, tal, se quiser você pode ir lá. O uso da pulseira também é obrigatório. Tem alguma coisa que não pode aqui? Não. Temos cantina lá atrás, então você que fez o jejum que a Raíssa pediu, cadê a Raíssa? Está lá fora, pronto. O jejum que a Raíssa pediu, quebra o jejum lá fora na cantina, gasta pelo menos uns R$80 lá, vai abençoar aquela cantina. E nós temos os filtros, tem o filtro, né, do Convictus, cadê? Coloca aí aí, posta lá, você procura lá nos filtros, lá eu não sei bem como é que faz, alguém me ajudou, tenho aqui o filtro também. Mas procura lá, usa lá no Instagram, Convictus2, tem a hashtag Convictus2 e marca a gente. Genro da sogra dele. Chega pra casa. Aleluia! Aleluia. Me deram uma balinha ali na frente, é chiclete, não pode pregar com chiclete. Reverendo, me deu um dó maior, vamos cantar aquela música de ontem? Você não lembra qual foi não, né? Vamos embora, assim mesmo, entendeu? Vocês estão ligados, né? Menino soprando, mas... Bora. Yahvé, bora! Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Adonai se manifestará. Aleluia, aleluia. Senta no seu lugar, crente. Diga bem alto, é hoje. Peraí, moço, devagar. É hoje. Reverendo, nunca mais saia daí, viu? Grupo de louvor, fica à vontade. Todo mundo diz bem alto, é hoje. Vem cá, pai, tá todo mundo de pulseira agora. Vocês estavam onde hoje de manhã? Cambada. Tava fazendo o quê, dormindo? Rapaz, quem tava aqui de manhã? Deu um aleluia bem alto para deixar com inveja. Vai. Perdeu, viu? Aleluia, vamos ler. Bota na tela aí, da Atena. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Diga, hoje eu estou aleluiado. Rapaz, olha pra aí, velho. O telão mostra a careca da gente, ó. Hein? O pessoal está intercedendo ali atrás, né? Todo mundo com a mão assim. Para esperar. Entendi. Abra sua Bíblia aí, seu aplicativo, bora. Faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Segunda, querido. Segunda. Nordestino não fala segunda. Ou é segunda, ou é segunda. Olha lá, ó. E assim... Não, bota um 16 aí, 16. Você está falando assim, está continuando, não é o negócio? 16. Assim nós, tem assim de novo. Assim nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a... E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já não conhecemos desse... Conhecer segundo a carne é se conhecer naturalmente. Diga para o seu vizinho, você não é mais o que sua mãe gerou.
Você é fruto de um novo nascimento. E você precisa se enxergar assim. Por favor, não atrapalhe minha pregação, não, vocês aí, viu? Se controlem. Aleluia. Pregador, veja lá. 17 agora. E assim, se alguém está em Cristo. Diga. Ei! Nova. Ou seja, eu sou uma nova espécie de humanidade. As coisas velhas se... Desde que tudo se fez. 18. Ora, tudo provém de Céu Fernandes, está assim? Nem meu nome está aí na Bíblia. Tudo provém de que nos consigo e nos deu o ministério da exclusão, do preconceito, da intolerância. De que? Ele nos deu esse ministério. Então você tem esse ministério. Independente de ser apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Tudo tá. Entendeu? Tudo leva você a reconciliar pessoas. Amém, gente? Amém, gente? Vamos lá. Por meio de Cristo e nos deu o ministério da... Verso 19. A saber que Deus estava onde? Reconciliando consigo os evangélicos, os católicos, os verbianos, a universal. Reconciliando consigo a humanidade, concorda comigo? Não levando em conta o quê? E nos confiou a palavra da... Deus estava em Cristo, na cruz, reconciliando toda a humanidade com Ele. Não levando em consideração o que os homens fizeram, mas o que Cristo fez. O problema é que essa humanidade que já foi reconciliada com Deus, não aceitou ainda essa reconciliação. Não creu com o coração e não confessou com a boca. Mas Deus está levantando você para enviar essa boa notícia para eles. Você precisa viver nessa vida de pecado. Já tem alguém que já purificou você, que já salvou você. Como é que eu faço? Crê com o coração e confessa com a boca. Confessou? Vou te levar no lugar. Tem um congresso lá. Convictos. 3 aleluia. O resto não está convicto não. Pega a mensagem. O resto está duvidoso. Deu para entender isso aqui, gente? Vamos continuar lendo aqui. O negócio menino foi? Tchau, bora. Verso 20. De sorte que somos o quê? Diga, eu sou um representante legal do reino de Deus. Eu não só sou embaixador, mas eu também sou a embaixada. A embaixada dos Estados Unidos do Brasil é um pedaço dos Estados Unidos do Brasil. E o embaixador dos Estados Unidos é um representante dos Estados Unidos do Brasil. Você é uma embaixada, é um embaixador do reino. Onde você chega, o céu chega. E eu ainda sou mais avivado que você. Por quê? Porque meu nome é céu. Então onde eu chego, 2 céus chegam. Você riu para me agradar, essa foi ruim. Foi ruim. Estão comigo, gente? Verso 21, versículo da minha vida aqui agora. Aquele que não, ele o fez o quê? Para que fôssemos o quê? Uau. Quem é pecador, levanta a mão aqui. Veja bem, no final vou fazer um apelo para você receber Jesus. Quem é a justiça de Deus, levanta a mão aqui. Tem gente ali que levantou a mão 2 vezes. Eu quero saber o que é que você quer da sua vida. Ou você é justo ou você é pecador. Você nasceu pecador de sua mãe, mas você não é mais o que ela gerou.
Você é uma nova, tão justo quanto Jesus. Ui. Foi no rim essa, não foi? Assim como ele é. Assim como ele é. Assim como ele é. Toca no seu vizinho e diga a ele: Deus não tem filho predileto. Assim como ele ama o primeiro, ele ama os outros. Como é que um pai se agrada em moer o filho? Eu falei, que masoquismo é esse? Meu filho tem uma dorzinha de cabeça, eu já quero arrancar essa dor, eu quero tirar. Só quando a gente é pai que a gente descobre essas coisas, né, velho? Meu Deus do céu. Aí o cidadão ainda diz que Deus coloca uma doença. Eles merecem uma imposição de mãos. Estão comigo, gente? E eu falei, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez. E Jesus foi transformado no corpo de pecado. E todo pecado precisa ser julgado. Todo pecado precisa ser consumido. Porque senão não seria um justo julgamento. Então ele se torna o recipiente dos nossos pecados. Toda a nossa natureza de pecado foi colocada nele. Toda a nossa velha vida foi colocada nele. Ele se transforma naquilo. É como se Deus pegasse ele na cruz e dissesse: se transformou em pecado, né? Nunca mais você vai dominar meus filhos. Nunca mais você vai determinar para onde é que eles vão. Nada disso. Aleluia. Estão comigo? Paulo diz que, Romanos capítulo 8, versículo 3, diz que Deus condenou na carne o pecado. Diga, o pecado que deveria me condenar foi condenado por Deus. Ninguém na nova aliança peca por falta de controle. Só peca por falta de conhecimento. Por que, Céu? Porque você ainda não sabe quem Deus te tornou. Por isso que você continua pecando. Rapaz. Entendeu esse manto aí, varão? Pegou isso aí? Pegou isso aí? Irmão, eu sou uma nova criatura. Quando a Bíblia diz, Jesus falando, se o Filho vos libertar, ele falou para os judeus, tá? Quem estava debaixo da lei. Verdadeiramente sereis o quê? Antes ele falou, conhecereis a verdade. As pessoas acham que Deus está libertando elas agora, mas não é verdade isso. Deus já libertou você antes de você existir. Na cruz. Você está sabendo disso agora e está tomando posse disso pela fé agora. Como? Descobrindo quem Ele te tornou. Por isso que quem não te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Você está entendendo o que eu estou falando aqui, irmão? Sim ou não? Sim ou não? Diga, eu sou livre. Tem um versículo muito ensinado na Efésios capítulo 4, se eu não me engano, nunca lembro, 4 ou 5, sobre os 5 chamados ministeriais, sim ou não? Só que tem uma frasezinha ali específica. Aquele que subiu às alturas, levou cativo o cativeiro. O que é um cativeiro? É o lugar onde um sequestrador mantém alguém refém. A minha pergunta é, se alguém levou cativo o cativeiro, o sequestrador vai levar você para onde? Você entende que o diabo não tem para onde te levar mais? Porque quem também te libertou, removeu o cativeiro. Eu tô pegando leve, pô. Você não está nem dando a mim, só sua sobrancelha que está levantando assim, pô. Pegue leve, pô. Alguém entendeu isso aqui? Pega essa frase e bote hashtag Seu Fernandes. Ninguém peca hoje por falta de controle. Peca por ignorância, por não saber o que Jesus já te tornou. Por isso que transformação é revelação progressiva, de glória em... Contemplamos como por espelho a face do Senhor. Somos transformados de glória em... Como pelo Senhor o Espírito. É progressivo, você vai descobrindo
O que você lutava no início já não luta mais, porque você descobriu quem você é. Rapaz, se for foto, olha, se eu for condicionar essa pregação com a minha, eu estou lascado. Posso começar agora? Posso? Volta no versículo 18 aí, Harris. Gerald. Eu vou mudar, né? Harris já tem muita igreja com Harris. Gerald. Você acredita, rapaz, que um cara essa semana me ligou? Céu, conheci um cara que eu preciso que você fale com ele. Preciso ajudar ele. Como é o nome dele? Harris. Eu falei, velho, eu conheci o Harris. Depois de tanto tempo profetizando ele, velho, ele apareceu. Só que o miserável não me atendeu. Tudo provém de Deus que nos, diga, reconciliou. O verbo reconciliar no grego é traduzido por uma palavra chamada catalhaço. Bora, todo mundo falando no grego aí, bora, catalhaço. É uma divisão de duas palavras, diga cata e alhaço. Pergunte ao seu irmão, você está falando no grego? Cata e alhaço. Cata tem uma conotação de unir duas partes. Alhaço tem uma ideia de troca, de substituição. Então a melhor forma de traduzir esse texto aqui é: ora, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo por meio de uma substituição. O versículo 21 confirma isso. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado, para que nele fôssemos feitos justiça. Pecado era a condição que a gente tinha, justiça era a condição dele. Ele se torna o que eu era e me torna o que ele é. Onde é que Jesus transformou o pecado? Aonde? Ok. São dois pilares da justiça: morte e ressurreição. Provérbio 18, 21 diz o quê? Bora, diz o quê? Aquele que bem utiliza come do seu. Você percebeu que Salomão não fala vida e morte? Ele fala morte e vida, ele começa pela morte. Mas você começou com a vida, sim ou não? Mas eu conheço alguém que começou o seu ministério, a sua justiça, pela morte. E depois ressuscitou, vida. Passa pelo que Cristo fez. Ou seja, toda a obra consumada de Cristo dentro da sua morte e vida, a ressurreição, podem ser liberados com a sua boca. Aí o cidadão já deu glória a Deus. Assim, ó. Alguém entendeu isso aqui, gente? Dois pilares: morte e morte e ressurreição. Entenda, na morte dele, ele se torna como um de nós. Na sua ressurreição, nós nos tornamos como ele. Você sabe qual é a melhor definição de graça? É: Jesus morreu a morte que eu merecia para me fazer viver a vida que ele merece. Entendeu? Cadê os amém? Ai, você fica falando umas coisas, eu fico demorando de entender. Aí como é que eu vou falar amém? Diga: Jesus morreu a morte que eu merecia para me fazer viver a vida que ele merece. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Diga: eu tenho a vida que Jesus merece. Mas céu, não fiz nada para merecer. Pois é, ele também não fez nada para merecer aquela morte, não. Tem um dia que eu estava assistindo um filme A Paixão de Cristo pela milésima vez, desidratado, chorando, a lágrima saía assim, ó. Não está na hora dos açoites lá, o cara, e eu chorando: oh Jesus, meu amor, minha vida, meu Deus, batendo. O Espírito Santo falou: ei, você pode achar que não merece ser curado. Eu falei: hã? Mas Jesus merece que você seja curado. Eu falei: como é esse negócio aí? Ele falou: não é justo para ele ter sofrido daquele jeito e você continuar doente. Não é digno para ele ter recebido aquela condição de pobreza e você continuar em falta. Vamos lá, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Aí ele falou comigo: viva uma vida que dignifica o sacrifício dele. Aceita tudo que ele fez. Pega tudo, crê em tudo, recebe tudo.
tudo que você recebe de Deus passa pelo princípio da substituição. Por que você é abençoado? Porque ele foi feito maldição. Que na verdade não é nem abençoado, é a bênção agora você, né? Por que você é rico? Pegou isso aí, gente? Por que você é favorecido? Porque ele foi rejeitado. Por que você foi reconciliado? Por que tem um clamor dentro de você dizendo: Abba, Abba, Pai, Paizinho? Porque ele ofereceu um clamor na cruz: Pai, Deus meu, por que me rejeitaste? Aquele era o nosso clamor. Você não colocaram nele. E o clamor dele foi colocado em nós. E ainda tem o Espírito Santo testificando: você é filho, você é filho, você é filho. Por que você pode vir para uma conferência dessa e se encher do Espírito? Porque ele se esvaziou. Por que você pode confessar e aquilo que você fala tem poder? Porque ele veio como ovelha muda. Tudo, absolutamente tudo. E o nível daquilo que Deus tem para você é o nível do sofrimento que ele recebeu. Quanto mais ferido ele foi, mais saúde você tem. Quanto mais pobre ele foi, mais direito à riqueza você vai ter. Não é sobre o que você merece, é sobre o que ele merece. Jesus não usufruiu de nada que ele conquistou, porque foi para você. Quem está comigo, gente? Hellis pegou valendo na trilha ali agora, ó. Rapaz, quando o tangedor acerta, miserável. Você está pegando isso aí? Não sei se a música é essa, viu, Harris? Mas eu vou cantar e você vai se virar aí. Toca de novo a trilha que você fez aí, Harris. Só porque eu te elogiei, não perca não, Harris. Como é que é? Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim, que seguro estou. Que não estou só, pertenço a ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Quando há fraqueza em mim, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, de sobre mim. Não é sobre o que você merece, é sobre o que ele merece. Quem quer viver a vida que Jesus merece aqui? Vamos lá, vamos lá. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, o que diz sobre mim. Diga bem alto: Jesus morreu a morte que eu merecia, para me fazer viver a vida que ele merece.
aleluia, aleluia. A lei mosaica, o Antigo Testamento, era toda voltada no mérito humano. A graça é toda voltada para um mérito de Jesus. Deu para entender isso? Vamos lembrar aqui no Antigo Testamento como é que acontecia esse princípio da substituição. Bote para mim aí, Harris. Romanos capítulo 10, versículo 4. Alguém está aprendendo alguma coisa aqui hoje, gente? Vamos para a matéria justiça de Deus. Porque o fim da lei para. Não há justiça da fé sem o fim da lei. Porque o fim da lei é para. A justiça da lei é: se você obedecer, você vai ser abençoado. A justiça da fé é: creia que já é abençoado. O que era por obras, agora é pela. Amém, amém? Deixa eu te contar. No Antigo Testamento, lá em Números, Levítico, você vai ver, principalmente no livro de Levítico, havia lei cerimonial. Eram os sacrifícios, as cerimônias, as ofertas oferecidas. E nesses rituais acontecia da seguinte forma: geralmente um homem que cometeu pecado durante um ano, ele deveria trazer um animal. Vamos colocar aqui um cordeiro, ok, gente? Seja mal educado, não responda o que o cara perguntar. Se não der certo como pregador, eu vou ser um humorista, eu vou ganhar dinheiro. Imagine Céu Nunes. Então, o cara deveria trazer um animal à presença do sacerdote, sim ou não? Vamos colocar aqui um cordeiro. E a primeira coisa que acontecia era que o sacerdote deveria examinar de forma bem precisa o cordeiro, porque tudo dependia da perfeição do cordeiro. Preste atenção, quem cometeu pecado durante esse ano foi o homem, mas quem era examinado era o... E segundo estudiosos do primeiro século, esse exame deveria ser tão preciso que às vezes era utilizado 4 ou 5 sacerdotes para fazer, porque esse animal não poderia ter nenhuma ruga, nenhuma mancha, nenhuma falha. Questão, Deus rejeitava o sacrifício e aí Israel ia ter um ano de problema, ok? Se Deus aceitasse aquele sacrifício daquele animal, Israel tinha um ano de paz com Deus. Tudo que eles faziam prosperava, eles venciam todas as guerras e nenhuma doença chegava no arraial. Na antiga aliança, imagine a nova. 3 aleluia. Quer ficar doente, problema seu, eu não. Alguém pegou isso aqui, gente? Esse ritual, essa cerimônia, a gente chamava, eu que escrevi a Bíblia, chamavam de expiação, que é cobrir, fazer reconciliação. Uma vez que o animal foi examinado, deu tudo certo, o homem agora deveria impor a mão sobre a cabeça do animal. Posição de mãos, doutrinas básicas, matéria do rema da manhã. Vou falar com o bispo Guto, pastor Guto, por favor, percentual aí que eu estou fazendo muita propaganda do rema. Eu vou no Brasil todo, um bocado de gente fala: rapaz, eu vi pregação sua e vim fazer o rema. Eu falei: rapaz, eu estou ganhando por isso, cara. Mas eu tenho um prazer de divulgar o que me libertou. Aleluia. Você caiu um pix aí também, né? Vamos embora. Vamos lá. Presta atenção nisso aqui. Então o homem deveria impor a mão sobre o animal. Por que isso? Porque ali representa que os pecados cometidos naquele ano deveriam ser transferidos para o animal, e a inocência do animal transferida para... Como é o nome disso? E agora que o animal se tornou o recipiente dos pecados cometidos por aquele homem, ele agora é levado para ter o seu sangue removido. Aleluia. E ter o seu corpo cortado e ser queimado na lenha, madeira. Ali simbolizava o fogo da ira de Deus contra o pecado, mas não veio sobre o homem,
veio sobre o animal que se tornou recipiente do pecado do homem, entendeu? Então, primeiro julga-se o pecado, depois pega-se o sangue para tornar aquele homem aceito. Você não está entendendo, não, você não está entendendo, não. Então, outro ritual, pegava esse sangue, e agora o sumo sacerdote adentrava a parte mais interna do tabernáculo do templo, que é chamada de Santo dos Santos, todo com ritual de purificação, derramava o sangue num recipiente chamado propiciatório. Não sei se te lembra alguma coisa, propiciatório, porque era uma bacia de ouro modelada à base de pancada. Isso te lembra alguém? Lembra não, né? Não? Ouro, divindade, alguém? Lembra? Não, né? Agora, o propiciatório ficava aqui em cima. Embaixo tinha o que a gente chama, para com isso, o que a gente conhece como Arca da Aliança. Aleluia. O que é uma Arca da Aliança? É uma caixa de madeira revestida de ouro. Madeira, humanidade. Ouro, divindade. Te lembra alguém? Dentro dessa arca, Deus mandou botar as tábuas da lei, a vara de Arão e o maná. As tábuas da lei representam a força do pecado. 1 Coríntios 15, 56. O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. A vara de Arão representa a insubmissão do povo que se voltou contra o sacerdócio de Arão. E o maná representa a murmuração do povo, que reclamou não haver. Vocês estão com fome? Pão. Deus mandou falar, bota a rebeldia, a murmuração e o pecado do povo dentro dessa caixa. Fecha ela e lacra. Eu não quero ter contato com isso. Porque se Deus tivesse contato com isso, vinha o quê? Juízo. Todo pecado tem que ser julgado. Só que qual é a ideia dele? Ele falou, outra vez virei e falarei sobre o propiciatório. Deus está onde? Está embaixo ou está em cima? Onde é que está o pecado? E entre o pecado e Deus tem um propiciatório. Que dentro do propiciatório derramava o quê? Ou seja, para Deus enxergar o pecado, ele enxergava o sangue primeiro. Isso indicava que Deus queria ver o pecado da humanidade através do sangue. Né? Em cima dessa arca tinham 2 querubins com as asas apontadas, olhando para o propiciatório. Errou todo mundo aí, um falou pecado, outro sangue, né? Eles olhavam para o propiciar. É engraçado que quando Jesus ressuscita, Maria entra na tumba dele e ela vê 2 anjos, um na ponta, outro na outra, olhando. 1 João capítulo 4, versículo 10. Nisso consiste o amor de Deus, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e entregou o seu Filho como propiciação ou propiciatório pelos nossos pecados. A igreja é o corpo de Cristo. Quem é o cabeça? Quem olha de cima vê a primeira cabeça ou o pé? Então a igreja é vista através de Cristo. Eu estou pregando bem, pô. Seria um aleluia melhor aí. Pô, essa igreja é maravilhosa, mas de aleluia vocês estão fracos demais, pô. Estão pegando, gente? Sim ou não? Sim ou não? Tudo isso aqui é sombra. Tudo isso aponta para uma realidade. Só que uma realidade muito maior. Porque tudo aqui é Cristo. Ele é o propiciatório, Ele é o Cordeiro. O homem caiu aonde? O homem caiu aonde? Se o homem caiu no jardim, a restauração tem que começar aonde? É por isso que Cristo, quando vai se entregar ao propósito, Ele é colocado aonde? E no jardim Ele aceita o propósito. Diz, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas ali Ele começa a ser tomado de pavor,
de estresse, de angústia, porque agora o que estava na humanidade começa a ser colocado no Cordeiro substituto. E quando ele é preso, a primeira etapa da reconciliação começa. Leva o Cordeiro para ser o quê? Hein? Só que Herodes, Pilatos, Caifás e Anás, todos examinaram ele, ninguém achou pecado nele. Então, se ninguém achou pecado, tem que agora fazer o quê? Tirar o sangue. Até ele chegar ao ponto onde ele recebe as nossas feridas, as nossas doenças, as nossas maldições, e agora ele é colocado na lenha, na cruz, para receber o fogo da ira de Deus contra o pecado. Só que a gente não pode achar que isso aqui é igual ao sacrifício do Antigo Testamento. O que era colocado sobre o Cordeiro eram os pecados cometidos. O que foi colocado em Jesus foi a natureza. Por isso que João Batista olhou para ele: eis aí o Cordeiro de Deus que não cobre, tira o pecado do mundo. Ele não recebeu as nossas ações, ele recebeu a nossa natureza. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez. Por isso que quando eu nasci de novo, Romanos capítulo 8, versículo 2 diz que a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A graça não livrou você da possibilidade de pecar, mas ela livrou você do domínio do pecado. Alguém pegou isso aí, gente? Você ainda pode errar por acidente, mas nunca mais você precisa ser controlado por ela, por ele. Porque a fonte que tinha de você de pecado, ela foi o quê? Diga, removida. Eu não sou mais pecador, eu sou justo. Aleluia. O que jorra de mim agora não é mais pecado, é o rio de água viva. É a vida do Espírito, aleluia. Alguém entendeu isso aqui, gente? Próxima etapa. Uma vez que o cordeiro foi consumido pelo fogo, agora tem que pegar o quê? A bola agora está com o sumo sacerdote. Pega o sangue e apresenta. Aí o escritor da carta aos Hebreus diz que Jesus adentrou o tabernáculo celestial, levando o seu próprio sangue, e apresentou diante do Pai. O sangue foi aceito, alcançou eterna redenção, não de um ano, mas eternamente. Agora, por favor, se Israel, através de um sangue de cordeiro, de animal, de touro, de bode, de novilha, tinha um ano de paz, isso produzia para eles riqueza, saúde e vitória, o que é que vai ser produzido em quem recebeu o sangue de Jesus, em quem tem uma redenção eterna? Não é uma vida inferior, não, é superior. Bora! Como é que eu vou aceitar a doença no meu corpo? Se quem estava debaixo de uma aliança inferior não chegava no arraial. Como é que eu vou aceitar que um vírus bata na minha casa e bate minha família? Se lá na antiga aliança, um sangue no umbral de um animal fez com que o espírito da morte não passasse. Ei, se lá a morte ficou impedida de tocar os israelitas, aqui o poder de ressurreição está em mim agora. Vai ressuscitar, vai trazer vida. A gente tem algo superior para viver. A gente não está se protegendo do inferno. A gente não está se protegendo das doenças, da pobreza. Não. Eu estou prevalecendo contra ela.
Porque Israel recebeu um cordeiro morto. A gente tem hoje o Espírito que ressuscitou a Jesus dos mortos dentro de nós. Se você souber liberar ele, nenhuma doença vai aparecer perto de você. Aleluia. Tem. Não vai fazer nenhuma semana. Quarta-feira vai fazer uma semana agora. 15 dias agora. Que a gente está fazendo uma reunião lá na família, um grupo que eu estou começando lá. E no escritório que a gente está fazendo a reunião, os pisos são, embaixo é fofo. E um dos rapazes muito pesado, pisou, quebrou. Depois de eu pregar, ó, que acabou que estava todo comendo, o cara passou, pisou no piso, afundou isso aqui, ele foi para frente, ele muito pesado, caiu no chão gemendo de dor. Todo mundo pensou, quebrou o joelho. E aí o cara perguntou, e aí cara, você consegue mexer a perna? Ele tentou, gemendo de dor, consigo não. Aí o cara que estava do meu lado falou, liga para o médico. E no meu coração, liga para o médico escambau. Meti a mão na perna dele, bora, restaura tudo aí, em nome de Jesus. Foi coisa de 2 minutos. O cara levantou, estava rindo e comendo. Liga para o médico. Liga para o médico. Eu tenho dentro de mim aquele que resolveu o que a medicina não resolve. Medicina não resolve ressurreição. Ou melhor, não resolve morte. Minha esposa, Carol, o Espírito Santo tomou ela em intercessão, ela correu em línguas a noite toda. Ela fazendo estágio. Chegou lá um caso, um cara veio a óbito, tentaram reanimar o cara mais de 1 hora. E nada. O Espírito Santo falou, toque na perna dele. Quando a minha mulher tocou, pi, 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 pi. Se o sangue e de bodes e novilha, aspergidos sobre Israel, fizeram aquilo, quanto mais o sangue de Jesus. Vamos lá, gente. Uma aliança inferior. É o que a gente falou hoje de manhã. A gente está numa glória maior. A gente não precisa que pão caia do céu. A gente pode multiplicar na nossa mão. Vamos lá. Não é sobre andar, não é abrir o mar, é sobre andar sobre as águas. Vamos lá. Não é sobre transformar água em sangue, é transformar água em vinho. Vamos lá. A autoridade do nome de Jesus não é sobre apenas demônio e doença, não. É sobre tudo que foi criado. Deixa eu original. Quando você vê Adão, domine sobre tudo, sujeite a terra. Que domínio era esse? Moisés não teve essa revelação? Moisés não soube explicar como Adão exercia esse domínio. Então teve que vir um segundo Adão para explicar isso. E ele já começa transformando água em vinho. O que é isso? Domínio sobre a matéria. Super Saiyajin, sai daqui e aparece outro lugar. Domínio sobre o espaço. Eu vi quando você estava debaixo da figueira. Domínio sobre o tempo. Mar, aquieta-te, vento emudece. Domínio sobre a natureza. Assim como ele é. Bora, assim como ele é. Assim como ele é. Estou lá em Salvador, a gente foi fazer. A igreja lá funcionava num sítio. O nome do sítio era Parque das Mangueiras. Quando eu cheguei lá, as mangueiras tudo mortas. Eu falei, cemitério das mangueiras? E minha mãe apaixonada por manga. Eu falei, pô, já sei como minha mãe vai congregar comigo. Cadê as mangas, não é pela mensagem, não. Meti a mão nos pés de manga. Haja vida, em nome de Jesus. 6 meses depois, estava caindo manga lá que estava me atrapalhando no culto, que estava caindo no telhado. E só para confirmar os incrédulos, quando a gente saiu de lá, morreu tudo de novo. Fui jogar bola na casa de um amigo uma vez.
Chutou a bola, caiu nos matos, eu fui pegar a bola. Quando cheguei lá, uma plantinha. Falei, plantinha. Cantei aquele louvor para ela. Você entender qual é a plantinha, tá? Você me entorpeceu e desapareceu. Entendeu a plantinha? Pinando pipa, entendeu? Maconha. E eu falei, rapaz, eu nunca prestei para usar droga, sempre deu errado. Acho que era oração da minha mãe. O cara me deu maconha para experimentar uma vez. Fiquei 40 minutos tocando uma música com um acorde só. E aí meu amigo olhou para mim. Massa, né, velho? Vem cá, velho. É só isso, é? Que desgraça. Não deu certo, não. Aí meus amigos, eu tentei usar de novo. Não, pai, não fume não, você já é todo abestalhado. Se você fumar, vai ficar pior ainda. Não consegui usar droga. Fui cheirar cocaína uma vez. Deixa eu experimentar esse negócio aí. Adolescente, só que eu tinha rinite alérgica. Quando eu fui cheirar o negócio, rapaz, eu dei uma espirrada, foi para tudo quanto é lado. Foi 5 mil reais só numa espirrada ali. Saí correndo lá que os caras queriam me matar, pô. Fiquei com dor de cabeça a noite toda e corizando. Falei, vou pegar essa merda. Ficar muito doido do Espírito Santo, meu irmão. Só que aqui foi a minha vingança, tá ligado? Quando eu vi a plantinha, eu falei, é nóis. Meti a mão nela, seque desde a raiz. Terra, rejeite essa planta. Peguei a bola, bora. Vai! Uma semana depois alguém me liga, Celso, você foi fazer o que na casa de fulano? Eu falei, eu? Você foi lá? Eu falei, eu? Por que você está querendo dizer? Rolou o Gospel News, né? Por que você está querendo perguntar? Não, porque ele está desesperado. Eu falei, por quê? As plantinhas dele secaram tudo. O que é que eu tenho a ver com isso? Eu conheço você, isso é coisa sua. Eu falei, mas esse negócio geralmente não usa seco? Diz que o cara ficou desesperado, foi comprar adubo para plantar de novo. Eu falei, avisa ele que eu mandei a terra rejeitar. Ele passou 5 anos naquela casa, nunca mais conseguiu plantar. Diga assim como ele é. I am. Diga assim como ele é. Eu sou. Eterna redenção. Diga, Jesus recebeu em seu corpo tudo que eu merecia. Para que eu recebesse no meu corpo tudo que ele merece. Diga, ele recebeu as doenças que eu merecia. Eu recebo a saúde e o poder curativo que ele merece. O sangue de bode e de touro até trazia perdão por um ano, mas nunca trouxe cura. Trazia uma proteção. Você hoje tem o sangue de um leão ressuscitado. Você não só tem direito à saúde, mas você pode manifestar a saúde. Se na antiga aliança o homem poderia impor a mão e transferir pecado, o que é que você pode fazer agora impondo as mãos? Diga, eu sou a justiça de Deus. Veja que esse versículo não fala que você é apenas justo. Diz que você é a justiça. Você é a prova de que o sacrifício dele foi aceito. Você é a prova de que tudo que Jesus fez já está consumado. Agora, o que é que a justiça faz? Ela transforma.
casos de injustiça. Entendeu não. Peraí. Então uma criança nasce com um problema físico, doente. O que é que essa criança fez para merecer isso? Para os pais, não é injusto? Aí Deus tem que enviar a justiça dele para resolver esse problema. O que é que uma criança fez para nascer numa casa de uma família pobre? Não é injusto? Então a justiça vai ter que ir lá. Quando ela nasce de novo, ela se torna o quê? Rica. Deu para entender? Diga, eu sou o recipiente de tudo que Jesus é. Tem e pode manifestar. Não mais se olhando apenas, Deus me dê. Está na hora de aprender a liberar. Fique em pé do seu lugar, grupo de louvor, vamos embora, aleluia. Diga bem alto, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu tenho a vida que Jesus merece. Bora, Bés. Essa música, meu amado sou, viu, Harrison? Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Pegou, não foi, velho? Aleluia, 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 aleluia. Cara, o que é que a pessoa vai dizer, pastor Jackson? O que, Fernando? Me diz aí. Tudo que eu posso dizer a você é que daqui a pouco tem mais. Deixa eu só tentar seguir um pouco o protocolo aqui, para a gente ir para o intervalo e voltar, porque tem muito mais disso. Amém? Então deixa eu só pedir para você, senta um pouco. Eu vou ser bem breve, a gente vai para o intervalo, volta, e o nosso pastor Perilo vai subir aqui. Mas eu queria reconhecer aqui o esforço de cada pessoa para estar aqui nesse evento, reconhecendo cada uma das caravanas. Amém? Nós temos hoje aqui, e quando eu falar o nome da tua cidade, do teu local, dá um grito, joga as garrafas d'água para cima. Não, joga fechada. Fechada. Senão vai molhar a cadeira, a gente nunca mais usa a igreja, cara. Fechada. E baixo para não quebrar as coisas ali. Mas vamos lá. Nós temos hoje aqui pessoas de Venturosa. Tem mais aí de Venturosa? Não, peraí, eu vou falar de novo, tá? Quando eu falar e vocês... Tem hoje aqui gente de Venturosa? Tem hoje aqui gente da Pedra? Tem hoje aqui gente do Poço do Boi? Vocês querem que eu chame vocês de novo, não? Tem gente aqui de Serra Talhada? Tem gente aqui de... Eu estou recebendo as profecias aqui. Tem gente aqui de Buíque? Calma. Tem gente aqui de Salvador? Tem gente de Campina Grande? Tem gente do Panatinga? Tem não. Agora tem gente aqui de Arco Verde?
eu sou bairrista. Tem jeito de Arco Verde? Tem mais algum local que eu não chamei? Tem não? Chamei todos. Hã? Tu de Recife? Tu é de Recife o quê, menino? Tu tá em Recife, tu é daqui. Tu tá lá porque tu tá virando doutor, depois tu volta pra cá. A gente queria reconhecer o esforço de cada um de vocês. Pessoal, muito obrigado por pegar junto conosco. Tem outros reconhecimentos a tantas e tantas outras pessoas que nos ajudaram a fazer esse evento. Eu e a Aline não conseguimos fazer algo como isso aqui sozinhos. Tem muita gente. A gente vai deixar para fazer esse reconhecimento amanhã no encerramento, tá? E a gente vai sair agora pro intervalo, são 30 minutinhos. Então vai o mais rápido que você puder. Faz o teu lanche, vai no banheiro e volta, porque daqui a pouco temos Perilo Borba e, cara, se prepara porque vai ser disso para mais. Amém? Deus nunca fica no mesmo nível, Ele sempre vai além. Amém? Aleluia! Agora, louvado seja Deus. Você percebe que a unção ainda está aqui? Que tem muito mais coisa para acontecer aqui, meu irmão. Você crê? Você crê nisso? Cara, antes eu queria parabenizar todo mundo pela excelência com que todo mundo está trabalhando, com que todo mundo está servindo ao Senhor. Muito obrigado, pessoal. De verdade. Muito obrigado. Vocês são fantásticos. Até os midianitas, a galera da mídia. Do nada eles aparecem assim do seu lado. Ai, Jesus. Ei, mas fica pronto que Deus tem muita coisa para fazer ainda. Amém? Olha, o cara que eu vou chamar aqui, deixa eu até pegar também, porque essa galera que está com a gente os caras têm... escritor por paixão, jornalista por profissão e pastor por missão. Pai de 2, marido da Stephanie, genro da sogra dele. Perilo, meu irmão, vem pra cá. Aleluia. Um dó maior aí. Ia sair por baixo. Brincadeira, eu vou cantar não pra você não ir embora, tá bom? É só pra, né? Mas cada um no seu quadrado. Boa noite, gente. Graça e paz. Amém. Você pode dar uma salva de palmas para esse grupo maravilhoso. Precisar de vocês no final aqui. Obrigado. Você está com sua Bíblia aí? Levanta ela comigo, deixa o diabo nervoso. Aleluia. Diga, eu amo a palavra de Deus. Diga mais forte, eu amo a palavra de Deus. Ela é vida para o meu espírito, refrigério para a minha alma e saúde para o meu corpo. Diga, nessa noite, mais uma vez, ela será semeada no meu coração, que é uma boa terra, e por isso ela dará muitos frutos e grandes transformações. Diga, a minha vida, a minha família e a minha igreja ficarão ainda melhores para a glória de Deus. Se você crê no que você disse, dê o amém mais alto que você puder. Aleluia! Coisa boa, você pode sentar. Que alegria estar aqui com vocês. Queria agradecer aos pastores, ao Anthony pelo convite. Maravilha, privilégio poder ver o que Deus está fazendo nessa cidade, né? A Arco Verde é famosa por grandes eventos e acampamentos de jovens, viu? Me lembro, tem muita história boa aqui dos acampamentos de jovens, muita gente que se converteu ou que teve o seu chamado despertado aqui. Tenho amigos meus, né, que foram marcados
nessa cidade. No tempo que o Gilson Lima vinha muito aqui, os acampamentos, era fogo puro. Era bom demais. Coisa boa ver, né, essa continuidade desse grande legado aqui. Amém? Você está dando continuidade a esse legado de fé nessa cidade? Amém. Glória a Deus. Bom também reencontrar o céu aqui, ouvi-lo novamente, sempre bom. Que maravilha, irmãos, o que Deus está fazendo. E como foi dito, tem muito mais ainda. Você está com expectativa? Amém. Antes de começar, queria te indicar esse livro aqui. Né, tem lá no Verbo Shop, o pessoal me deu para eu falar. Deus curte e eu compartilho. Um dos meus livros. Aqui eu falo sobre você aplicar princípios bíblicos no uso das mídias sociais de uma maneira bem dinâmica, até divertida, fazendo algumas paráfrases da Bíblia. Né, eu brinco que é na versão Perilo Revista Modernizada. Vai te dar conselhos preciosos para você usufruir bem desse meio tão poderoso que é a internet e a gente usar isso em prol do reino de Deus. Amém? Então fica a dica para você aí. Hashtag, né? Fica a dica. Amém. A mensagem que está no meu coração para ministrar para você nessa noite, queria que você abrisse lá em Mateus capítulo 16. Aqui Jesus ele fez duas perguntas aos seus discípulos. A partir do verso 13. Indo Jesus para os lados de Cesaré de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Diga o povo. E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. E aí Jesus não considerou muito essas respostas do que o povo estava dizendo, e ele fez uma segunda pergunta aos seus discípulos. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Jesus fez duas perguntas aos seus discípulos. Primeira, o que o povo está dizendo sobre mim. A segunda, o que vocês estão dizendo. O que o povo está dizendo, o que vocês estão dizendo. Aqui eu já aprendo que nem sempre eu vou precisar dizer o que todo mundo está dizendo. Já dizia minha mãe, você não é todo mundo. A sua dizia isso também? É. Então a gente pode falar diferente. Amém? Aleluia. O que o povo está dizendo? Mas o que você está dizendo? Eu aprendo com isso, irmãos, que o que vai determinar a minha vida não é o que o povo está dizendo. O que vai determinar a minha vida é o que eu estou dizendo. Agora, claro, se eu repetir o que o povo está dizendo... Mas Pedro, ele não repetiu o que o povo estava dizendo. Pedro falou algo inspirado por Deus. Algo que ele tinha recebido como revelação do próprio Deus. Como Jesus disse, bem-aventurado és, né? Próspero, mais do que feliz. Porque o que você está dizendo não foi outra pessoa que disse. Você não está somente sendo um eco. Você não está repetindo o que todo mundo está dizendo. Você falou algo que você recebeu como revelação do próprio Deus. Baseado nisso, o tema da minha mensagem nessa noite é: a voz do povo não é a voz de Deus. Diga comigo, a voz do povo não é a voz de Deus. Amém? O que o povo está dizendo? Mas o que Deus está dizendo? Com qual você vai ficar? Porque é o que Deus diz ao teu respeito, que se você crer, se você agarrar isso a ponto de concordar com Ele,
Isso vai ser essa base, né, essa pedra que Jesus falou, que você vai avançar e as portas do inferno não vão poder te parar. Amém? Aleluia. A gente vai ficar com o que o povo está dizendo ou com o que Deus está dizendo? E sabe, a voz do povo não é a voz de Deus por alguns motivos. Eu vou te dar 4. O primeiro deles é que a perspectiva do povo não é a perspectiva de Deus. Antes da gente avançar nesse sentido, eu quero te lembrar o que João fala lá em 1 João capítulo 5, ele fala de 2 testemunhos, 2 verdades, né, que existem. Ele fala do testemunho dos homens e ele fala do testemunho de Deus. E João ele afirma que quando a gente dá mais crédito ao testemunho dos homens, a gente pode fazer Deus mentiroso na nossa vida. Deus é mentiroso? Não, ele é a verdade, ele é o dono da verdade, ele é verdadeiro, justo. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não mente, ele não pode mentir. Amém? É contra o caráter dele. Agora, quando eu não creio no que Deus fala ao meu respeito, na minha vida é como se Deus fosse mentiroso, porque aquilo que ele diz que eu sou não é ou não passa a ser uma realidade. Quando eu dou mais crédito ao testemunho dos homens do que ao testemunho de Deus ao meu respeito, aquilo que Deus falou sobre mim não vai poder ser visto. Então é como se ele fosse mentiroso. Você quer que Deus seja mentiroso na sua vida? Deus seja visto como mentiroso na sua vida? Não, eu também não. Existe um testemunho natural, um testemunho dos homens, um testemunho dos nossos 5 sentidos, que é verdadeiro, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente sente, aquilo que pessoas podem falar, afirmar, opinar, pode ser verdadeiro. Mas existe um testemunho de Deus que também é verdadeiro, que embora os homens nem sempre percebam, porque eles não estão na mesma dimensão de Deus, é também verdadeiro. Na dimensão dos homens, Abraão e Sara eram velhos e ela estéril e eles não podiam ter filho. Na dimensão de Deus, ele era pai e ela era mãe. Lembra do que o anjo disse a Maria acerca de Isabel? A tua parente que dizem ou diziam ser estéril. Ela está grávida. Então aquela que o testemunho dos homens é estéril, o testemunho de Deus é mãe. Era uma verdade natural, mas havia uma verdade sobrenatural. É por isso que a voz do povo não é a voz de Deus. Amém? Perspectiva é o primeiro ponto. Você lembra de quando o profeta Samuel ele foi ungir o futuro rei de Israel? A instrução que ele recebeu foi: vai até a casa de Jessé e você vai escolher e ungir um dos filhos dele como rei. Quando veio o primeiro filho, Eliabe, o primogênito, né, ele tinha toda a cara de rei, todo o jeito de rei, todas as qualificações naturais de rei, a ponto de Samuel olhar para ele e já rapidamente dizer: é esse, vou ungí-lo. E aí Deus intervém e fala com Samuel: ei Samuel, eu não vejo como ver o homem. Eu não vejo como o homem vê. A perspectiva do homem é uma, a perspectiva de Deus é outra. O homem vê a aparência. Deus disse: eu vejo o coração. Ele disse para Samuel: você está vendo alguém que parece um rei. Eu estou vendo que não é. Porque, humanamente falando, a gente é tendencioso a julgar pela aparência.
a ver como o céu leu aqui, que Paulo disse, a julgar o outro segundo a carne. A ver o outro segundo a carne. Mas essa não é a forma como Deus nos vê. Não é a forma como nós devemos ver. Amém, irmãos? Ele não vê como ver o homem. Deus estava vendo o que o homem não estava vendo. Deus estava vendo o coração de Davi, que nem o pai dele estava vendo. Deus estava vendo Davi, mesmo quando nem o pai dele estava vendo ele. A perspectiva de Deus era diferente. Eu não sei qual a perspectiva que as pessoas têm ao teu respeito, como as pessoas te veem, eu não sei como os teus próprios pais te veem, e eu não sei nem como você tem se visto até hoje. Mas a gente aprendeu aqui como é a perspectiva de Deus. Ele nos vê através do cabeça, Ele nos vê através do sangue de Jesus. Foi isso que a gente acabou de ouvir aqui. Perspectiva diferente. Isso me faz lembrar uma outra história que está lá em 2 Reis, capítulo 6, quando o servo do profeta Eliseu, ele acordou, ele olhou lá pela janela e ele viu o grande exército inimigo vindo contra eles. Ele voltou e disse, profeta, estão vindo contra nós, exército numeroso. Eliseu disse, fica tranquilo, mais são os que estão conosco. Você está dando aleluia porque você sabe a história toda. Mas aquele homem escutou aquilo, 2. Como assim? Mas são os que estão conosco. Só tem 2 aqui, olha a galera que está vindo aí. E o profeta disse, orou por ele, Senhor, abre os olhos dele, para que veja. Essa é a minha oração por você nessa noite. Por nós nessa noite. Que o Senhor possa iluminar os olhos do nosso entendimento. Como Paulo orou pelos Efésios, lá em Efésios capítulo 1. Para que possamos ver, através do espírito de sabedoria, de revelação do alto. Como Pedro recebeu aquela revelação de quem era Jesus. Que isso fez com que Jesus dissesse para ele quem era ele. Amém? Que a gente possa receber, irmãos, esse entendimento, essa iluminação, para a gente poder nos ver e também ver uns aos outros na perspectiva de Deus. Amém? Quando Jesus teve aquele encontro com Saulo no caminho de Damasco, ele viu aquela grande luz e Jesus falou com ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E disse, olha, vai até o lugar ali que eu vou enviar alguém que vai orar por você. E aí Deus vai falar com Ananias. Diz, Ananias, vai até a rua chamada direita, lá vai ter um homem que você vai orar por ele, para que ele recupere a vista, para que ele seja cheio do Espírito Santo. O nome dele é Saulo de Tarso. Ananias disse, opa. Acho que tem algum engano, Senhor. Saulo de Tarso? Não pode ser. Sabe o que Ananias disse? De muitos eu tenho ouvido falar acerca desse homem. Voz do povo. De muitos eu tenho ouvido falar acerca desse homem e de quantos males ele tem feito ao povo de Israel. Sabe qual foi a voz de Deus? Mas para mim, ele é um instrumento escolhido. A voz do povo, isso é um carrego. Presta não. De muitos Ananias tinha ouvido falar. Mas o que Deus disse, para mim, ele não é isso que o povo está dizendo. A voz do povo não é a voz de Deus. Sabe o que eu aprendo com isso? Que muitas vezes a gente pode estar vendo como Saulo, quem Deus já está vendo como Paulo. A voz do povo não é a voz de Deus, porque a perspectiva do povo não é
a mesma perspectiva de Deus. Que os olhos do nosso entendimento sejam abertos, iluminados por revelação, por sabedoria de Deus, para que a gente possa ver como Ele vê. Quando Paulo orou isso pelos Efésios, lá em Efésios 1:18, ele disse para que entendam também a esperança ou a expectativa do seu chamamento. Sabe por que a voz do povo também não é a voz de Deus? Ponto 2. Porque a expectativa do povo também não é a expectativa de Deus. Em Jeremias 29:11, o Senhor disse através do profeta: eu é que sei que pensamentos, que planos, que expectativas eu tenho ao vosso respeito. São de paz e não de mal, que vai dar a vocês o fim que vocês mesmos desejam. Amém, irmãos? Às vezes as pessoas olham para nós e elas podem ter uma certa expectativa. Mas nem sempre essa expectativa, o que as pessoas podem esperar de nós, é aquilo que Deus está esperando. Deus disse: assim como os céus estão distantes da terra, são os meus pensamentos maiores do que os vossos pensamentos. E o meu caminho, ou o meu jeito de fazer, maior do que os vossos. Você já viu quão distante é o céu da terra? Um dia eu estava jogando bola com meu filho, a gente brincando de quem dava o balão mais alto. Ele só tem 5 anos. Claro que eu estava pegando leve para ele. Mas aí ele olhou para mim assim, do nada, do Neida. Ele disse: ô pai, e se a gente der um chute, estava anoitecendo já, se a gente der um chute, um balão bem alto, e a bola bater na lua? Eu disse: não, Estevão, não tem chance não da bola bater na lua. Não, mas se a gente colocar muita força assim, for bem alto e bater na lua, acontece o que? Eu disse: Estevão, não tem como a gente chutar e a bola bater na lua. A lua está muito, 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 muito alta. Mas, pai, e se a gente colocar muita força e a bola bater na lua? Não tem como, Estevão. Mas se batesse? Mas não tem como bater. Mas se bater, não tem como. Mas se batesse, acontecia o que? Eu não sei, Estevão, porque não tem como, é impossível a bola bater na lua. Mas eu fiquei tentando, irmãos, explicar a ele a distância. Que era impossível. Ele só tem 5 anos, eu não soube como dizer, eu só disse: esqueça isso. Nunca a bola vai bater na lua, certo? Vamos continuar jogando? Assim como os céus estão distantes da terra, são os pensamentos de Deus, maiores do que os nossos pensamentos. E as formas de Deus fazer, maiores do que as nossas. Então a expectativa humana não chega perto. E eu aprendi, irmãos, que quanto mais eu penso que eu estou pensando grande, mais ou maior Deus pensa. Então eu nunca vou estar pensando grande demais. Eu nunca vou estar sonhando alto demais. Porque o de Deus ainda vai ser muito maior. Não tem como bater na lua. Não tem como a minha bola bater na lua. Oh, aleluia! Um dia, irmãos, eu com alguns vislumbres, alguns sonhos, e eu dizia: meu Deus, isso é grande demais, está vendo que eu não sou capaz disso? Está vendo que viagem é essa? Senhor, tira isso da minha cabeça. Toda vez que eu vou orar, vem isso na minha cabeça. Tira isso, afasta de mim, não sei de onde eu tirei isso. Isso é coisa da minha cabeça. E aquela voz mansa e suave disse: Perilo, você não seria tão criativo.
Olhe para quem está do seu lado e diga, você não é tão criativo. Ele é quem efetua em nós o querer. Sabe, Deus vai te dar alguns desejos, alguns sonhos, vontades. Mas Ele diz, eu é que sei. Os planos ao teu respeito, que vão te dar esse fim que você está desejando aí. Ele nos dá o querer e o vem dele. É por isso que ele tem expectativa maior. Porque não vai depender da nossa condição, das nossas habilidades, de tão bonito ou feio a gente é. Se você tem uma piscina para encher e te dão uma mangueira, né, e ela já está conectada em algum lugar, está saindo um pouco d'água lá e você fica lá esperando encher, você não sabe de onde está vindo a água, você pode ter uma expectativa, mas talvez você fique duvidoso. Será que vai até o final? Será que vai ter água até o final ou vai faltar? Mas se você vai acompanhando aquela mangueira e você vê que ela está ligada em um reservatório que é infinitamente maior do que aquela piscina, você não vai ter que ficar olhando. Você vai ficar convicto. Vai encher. Por quê? A fonte é maior. Quando você conhece a fonte, tua expectativa muda. Então, a expectativa que as pessoas podem ter ao teu respeito, talvez seja porque elas não conhecem a tua fonte. Lembra de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles disseram, a gente não vai se contaminar, não. A gente vai ficar tomando água e comendo legume. Aí o gerente lá do rei disse, não pode acontecer isso, não. Não posso permitir isso. Porque se eu deixar isso acontecer, vocês vão ficar mais fracos. Olha a expectativa dele. Vocês vão ficar mais fracos do que os outros. Mais fracos. E o rei vai ver e vai sobrar para mim. Essa era a expectativa deles. Vocês vão ficar mais fracos. Daniel disse, experimenta. 10 dias. Água e legume. Diz que eles ficaram mais robustos. Você já viu água e legume deixar alguém mais robusto? Naturalmente falando, não. Mas essa era a expectativa deles. Vocês vão ficar mais fracos. Daniel disse, experimenta. O que aconteceu? Mais robusto. E diz que eles ficaram 10 vezes também mais sábios do que os outros jovens. 10 dias, 10 vezes mais. Eu disse, Senhor, tem alguma coisa aqui. 10 dias, 10 vezes mais. Pode ser coincidência. O Espírito Santo disse, o teu resultado é diretamente proporcional à tua entrega. Quanto maior for a tua entrega, maiores serão os teus resultados. Agora, a expectativa daquele homem foi frustrada. Aquela expectativa natural, não, vocês vão ficar mais fracos. Imagina como aquele homem ficou depois dos 10 dias, olhando os 4. Como assim eles ficaram tão mais cheinhos, tão mais fortes? E depois ele percebeu, não sei o que foi, mas foi perceptível para todos que aqueles 4 estavam 10 vezes mais sábios. Não sei se foi uma prova, não sei o que foi. 10 vezes mais sábio do que os outros. Que legume é esse, né? Em Atos capítulo 12, irmãos, quando Pedro foi livre daquela prisão,
O anjo foi lá, acordou Pedro, Pedro saiu. Tal. Quando ele caiu em si, ele orou, graças a Deus, que me livrou da prisão e da expectativa do povo judaico. Qual era a expectativa do povo judaico? Vai morrer amanhã. Mas a expectativa do povo não é a expectativa de Deus. Eu não sei o que as pessoas estão esperando de você. Deus espera coisa muito melhor. Aleluia! Paulo e Silas na prisão, diz que eles cantavam louvores altos, os outros prisioneiros escutavam eles. Porque enquanto aqueles prisioneiros estavam com uma expectativa, Paulo e Silas estavam com outra. Eu gosto como está na Bíblia a mensagem, Atos 16, 25, diz que os outros presos não podiam acreditar no que escutavam. Imagina, os dois lá louvando e os outros pessoas, vocês dois meia-noite, querendo dormir. Não acredito não. Você já viu as pessoas? Não acredito não. Sabe que muita gente vai dizer para você, não acredito não. Fica tranquilo, Deus acredita. Aleluia! 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 Pedro e João também lá em Atos 3, quando vinham passando, aquele homem na porta pediu ajuda. Diz o texto bíblico que ele pediu, ele esperava, ele tinha uma expectativa de receber de Pedro e João algum dinheiro. Essa era a expectativa dele. Pedro e João disse, olha para nós, não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos, pode ser que não seja o que você está esperando. Mas a gente tem uma coisa aqui muito melhor do que o que você está esperando. Isso me lembra a primeira vez que eu fui dar aula no Rema. 22 anos. Tinha mais cara de guri do que essa aqui. Eu cheguei, a diretora foi me receber, aí veio passando, aí tinha umas senhoras assim. Aí, rapaz, elas olharam assim, a diretora disse, é o professor. Aí uma delas fez assim, você? Eu não sei qual a expectativa que ela ficou. Às vezes as pessoas olham assim. Mas a expectativa de Deus é muito maior a teu respeito. E assim como Deus livrou Pedro da expectativa do povo judaico, Ele é especialista em nos livrar da expectativa errada de pessoas ao nosso respeito. De expectativa negativa de pessoas ao nosso respeito. Assim como aquele homem esperou, né, de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego algo negativo. Aquele homem olhou para eles e disse, meu Deus do céu, os bichinhos vão ficar mais fracos, essa decisão deles aí. Eu não sei qual a expectativa que as pessoas colocam nas tuas decisões de obediência a Deus, nas tuas decisões de consagração a Deus, nas tuas decisões em fazer a vontade de Deus. As pessoas podem olhar e dizer, oh meu Deus. Mas experimenta como Daniel, Sadraque, Mesaque experimentou. Mais para frente, essas mesmas pessoas não vão acreditar no que vão estar vendo. Eu me lembro de uma vez que a minha avó, mais conhecida como mãe da minha mãe, ela chamou a minha mãe, eu e o Tiago, adolescente, a gente vivia na igreja, todo dia na igreja, todo dia tinha alguma coisa na igreja, a gente estava na igreja. Ela disse, minha filha, esse seu fanatismo aí está acabando com a juventude dos seus filhos.
Esses meninos, todo dia na igreja, não faz nada, não aproveita a vida. Vai para cantinho, só vai para a igreja. Daqui a pouco eles vão se revoltar aí. Quando eles descobrirem que perderam a juventude, perderam a vida, como é que esses meninos vão ficar? Faça isso não, deixe seus filhos curtir a vida. A mãe disse, não, mãe, é porque a senhora não entende. Essa expectativa aí da senhora, em outras palavras, essa expectativa aí da senhora está limitada. Deixa comigo. Deus do céu, é um absurdo isso. Tá vendo os primos, as primas aí, tudo aproveitando a vida, rapaz. Esses meninos depois vão ficar tudo traumatizados, vão ficar com raiva de você, vão se rebelar. Não, mãe, vai não, fique tranquilo, vai não. Alguns anos se passaram, meses antes da minha avó falecer. Ela chamou a minha mãe e ela foi conversar com minha mãe sobre alguns problemas que alguns primos meus estavam dando. E ela disse, me perdoe. Hoje eu estou vendo que você estava certo. Que hoje eu vejo a vida dos seus filhos. Quem eles se tornaram. Quem eles são. A palavra de Deus diz que um dia será vista a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Deus é especialista em surpreender as pessoas. Porque aquilo que as pessoas podem olhar naturalmente e ter como expectativa, eu é que sei, diz o Senhor, que expectativas tem ao teu respeito. A perspectiva do povo não é a mesma perspectiva de Deus, a expectativa do povo não é a mesma expectativa de Deus, e a sabedoria do povo também não é a mesma sabedoria de Deus. Aquilo que o povo sabe, por mais inteligente que seja, por mais real, verdadeiro que seja, naturalmente falando, mas é limitado comparado ao que Deus sabe. A sabedoria de Deus é muito maior. A Bíblia fala desses dois tipos de sabedoria. Sabedoria terrena e a sabedoria do alto. A sabedoria humana, a sabedoria divina. E é por isso que a gente precisa pegar da sabedoria divina. Em comunhão com Ele, recebendo da sua palavra. E Ele mesmo disse, Tiago escreveu, se você precisa de sabedoria, peça a Deus. Senhor, eu preciso de sabedoria para isso aqui, para aquilo ali, para isso que você está querendo de mim, me dá sabedoria. Peça, Ele vai dar liberalmente. E não vai passar em rosto. Mas a sabedoria do alto, quando comparada com a sabedoria desse mundo, Paulo disse, é loucura. É loucura. Então, para aquilo que o povo fala que é loucura, Deus fala, é real. É o meu poder que vai fazer. Abre comigo em Jó, capítulo 12. Versículo 12 diz assim, está a sabedoria com os idosos e na longevidade o entendimento? Qual é a resposta? Versículo 13, não! Está a sabedoria com os idosos e na longevidade o entendimento? Não! Com Deus está a verdadeira sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. Naturalmente falando, irmãos, eu sei que aqueles que são mais idosos têm mais sabedoria natural. Por quê? Porque eles viveram mais, tiveram mais experiências. Né? Salomão disse que não tem nada novo debaixo do sol. Então, quem viveu mais, sabe mais.
É o normal, é por isso que, de certa forma, claro, a gente precisa, mais novo, ter essa submissão, essa humildade para com os que são mais velhos. Amém, irmãos? A sabedoria humana, que é boa muitas vezes. Amém? Agora, existe uma sabedoria do alto, divina, que comparada a essa humana, muitas vezes é loucura. E essa sabedoria não é adquirida pela idade. É por isso que está escrito, está com os velhos? Não, está não. Nem sempre significa. É por isso que Deus não está limitado à tua idade para te usar. Não tem muito a ver com idade. No reino de Deus, o que conta é maturidade. Crescimento espiritual. Amém? Que pode ser muito mais acelerado do que o natural. Com Deus está a verdadeira sabedoria. Abraão, quando pensava, meu Deus, Deus me prometeu isso, mas até agora só estou vendo o meu servo Eliezer aqui, Eliezer, sei lá, né? Será que é ele? Deus me prometeu uma descendência. Eu disse, Abraão, vem para fora. Sai desse lugar aí de você estar limitado ao que você está vendo. Vem aqui para fora, para eu te dar uma nova visão. Quando Abraão saiu, Deus disse, olha para o céu. Tenta contar as estrelas aí. Conta as estrelas, se é que você pode. Sabe, irmão, só vez Abraão pensou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perdi a conta. 1, 2, 3, 4. Eita, aquela ali, será que eu já contei? Eu não contei. Vou começar de novo. Conseguiu não contar. Olha para quem está do seu ladinho. Deus está te chamando para perder a conta. Conta aí, será que você pode? Não pode, vai além da minha capacidade, vai além da minha sabedoria. Deus disse, assim será. A voz do povo não é a voz de Deus. Porque a capacidade, a sabedoria do povo é limitada quando comparada à sabedoria de Deus. Deus não somente sabe quantas estrelas tem ou conta as estrelas, como deu um nome para cada um. Fulana, ciclana, beltrana. Olha, como é que você reconhece quem é quem? Deus reconhece. Você percebe como não se compara? Aleluia. Fazer uma pergunta para você aqui. Tem alguns irmãos que talvez seja mais fácil, mas vamos lá. Quantos fios de cabelo tem na sua cabeça? Alguém sabe dizer com exatidão aqui? Não sabe. Não sabe. Mas Jesus disse que Deus sabe. Então, nem tudo aquilo que naturalmente a gente consegue saber, Deus sabe. A voz do povo não é a voz de Deus, porque a sabedoria do povo não se compara com a sabedoria de Deus. E por fim, a voz do povo não é a voz de Deus, porque o poder ou a capacidade do povo não é a capacidade e o poder de Deus. Por isso que Jesus disse aquilo que é impossível aos homens. É possível a Deus. O poder, a capacidade dos homens não chega perto do poder e da capacidade de Deus.
Em Efésios capítulo 3, versículo 20, o apóstolo Paulo falou: a glória é para aquele que pode fazer infinitamente mais. Infinito, não é um pouco mais, muito mais, bem mais, não, infinitamente mais. O que é infinitamente? Não se pode contar. Ei, Deus está te chamando para perder a conta. Conta as estrelas, Abraão. Conta a areia do mar. Ficou mais difícil. Pode não. Assim será. Sabe o que Deus está te prometendo? Você não pode contar. Porque vai além da tua sabedoria. Vai além das tuas capacidades. Vai além das tuas condições. E Ele está te dizendo nessa noite, assim será. Porque o que é impossível para você é possível para mim, diz o Senhor. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto podemos pedir ou pensar. Meu Deus, estou pensando grande demais. Deus ainda faz infinitamente mais. Ah, meu Deus, será que eu não estou pedindo demais? Deus ainda faz infinitamente mais. Tua bola não pode bater na lua. Aleluia! Paulo disse, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que você tenha sempre, em tudo, ampla suficiência, e venha superabundar em toda boa obra. Deus pode, meu irmão. Possa ser que nas tuas condições você não possa, mas como Paulo disse aos Filipenses, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória. Não é segundo a minha riqueza, não é segundo o meu extrato bancário, não é segundo o sobrenome da minha família, é segundo a riqueza em glória dele. Ele há de suprir cada uma das tuas necessidades em Cristo Jesus. Se eu limito as minhas condições, a voz do povo não é a voz de Deus, porque o povo pode estar olhando para as tuas condições. O povo pode estar olhando para o teu sobrenome. O povo pode estar olhando para o lugar de onde você veio, como olharam para Jesus e disseram, pode de Nazaré sair alguma coisa? Olha a expectativa. Filipe disse, vem, velho. Eu não sei que expectativa as pessoas podem ter quando olham para as tuas capacidades naturais. Mas aquilo que Deus te prometeu não está limitado a isso. Maria disse, como? Eu, virgem, vou conceber. Como será isso? Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo. Nas condições de Maria, impossível. O anjo disse, porque para Deus não há impossibilidades em nenhuma das suas promessas. Deus te prometeu. Ele é poderoso para fazer. E Abraão meditou tanto naquela areia, naquelas estrelas, contando e sem poder. Né? Deus disse que vai ser, vai ser. De dia e de noite. De dia e de noite. De dia e de noite. Não ficou olhando para o poder dele. Seu corpo velho. A idade avançada e a esterilidade de Sara. Ele não olhou para a impossibilidade deles. Ele meditou no que Deus prometeu. Deus quer te dar uma nova visão nessa noite. Deus quer restaurar algumas visões nessa noite. Deus quer te fazer voltar a contar algumas areias e estrelas. Assim será. Assim será. Assim será. Convictos. Por quê? Considerando mais a voz de Deus.
Eu não sei o que pessoas têm dito ao teu respeito. Eu não sei como as pessoas têm te visto, o que as pessoas têm esperado de você. Não sei o que elas sabem sobre você. Eu não sei quais são as tuas condições atuais. Mas eu sei que a voz do povo não é a voz de Deus. E sabe, irmãos, por outro lado, eu e você também precisamos ser voz de Deus para as pessoas. Então a gente não pode mais olhar para os outros na perspectiva humana, conhecendo segundo a carne. A gente não pode ter expectativas sobre os outros somente naturais, como Ananias. Esse Saulo aí, e Deus dizendo, para mim, ele é um instrumento escolhido. A gente precisa ver o que é que Deus espera. Líderes precisam ser voz de Deus para os outros. Então precisa ver na perspectiva de Deus. Ter a expectativa sobre pessoas que Deus tem. Buscar a sabedoria de Deus. E confiar no poder de Deus. Aí sim, você não vai repetir o que o povo está dizendo. Você vai falar o que Deus está falando. Você vai poder ser uma voz de Deus para pessoas. Quantos estão entendendo? Você pode ficar de pé. Eu queria que você fizesse a sua própria oração nessa noite. De entrega, de consagração a Ele. E que você deixasse mesmo o Espírito Santo te lembrar, te relembrar de algumas promessas. Deus te fazer ver novamente a areia do mar, as estrelas do céu. Como será isso? Você não precisa saber como. Você só precisa confiar que o poder dele é suficiente. Quando você é fraco, aí é que você é forte. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A minha graça te basta, diz o Senhor. Eu posso. O Deus que prometeu, Ele é fiel e poderoso para cumprir. Aleluia! Quando Deus falou para Moisés, eu vou dar carne ao povo, Moisés disse, Senhor, acho que você não está entendendo. Você já viu quantas pessoas são? Olha, Moisés querendo ajudar Deus. Ei, você não precisa ajudar Deus. Você só precisa não atrapalhar Ele. Deus, você já contou? Aí Moisés querendo contar, querendo ajudar. Não tem como ter gado para dar carne a tanta gente, não. Não tem como ter peixe. Como é que a gente vai arrumar tanto peixe para dar tanta carne? Ou tanto de gente. Não tem gado suficiente para isso. Onde é que a gente vai arrumar gado ou peixe suficiente para isso? Sabe qual foi a resposta de Deus para Moisés? Por acaso a minha mão ficou mais curta? A mão significa o poder. Em outras palavras, ô Moisés, o meu poder diminuiu? Não, ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Ele não é o grande eu era, ele é o grande eu sou. O que eu mais gosto é o final da história. Porque Deus nem usou gado, nem usou peixe. Deus usou aves. E deu carne a todo mundo e sobrou. Você não precisa saber como vai ser, nem ficar calculando como é que vai ser. Será que tem condições? Você só precisa crer! Porque Deus sabe o que você não sabe. Deus está vendo o que você não está vendo. Deus pode o que você não pode. Eis-nos aqui, Senhor.
tiver uma canção de consagração, de fé, de expressar a nossa confiança no Senhor, a rendição ao Senhor, de esperar nele. Cremos em Ti, Senhor. Você pode. Aquilo que nós não podemos, não será segundo as nossas condições. Nós queremos, Pai, agarrar cada promessa do Senhor para a nossa vida. Eis-nos aqui, Senhor. Você e Deus, é você e Deus. Faz dessa canção a tua oração. Deus está relembrando algumas promessas dele para alguns aqui. Ele diz: eu não mudei de ideia. Não importa o que você tenha feito, eu não mudei a minha visão ao teu respeito. Eu não mudei de planos, diz o Senhor. Eu não tenho um plano B, eu continuo com a mesma ideia. Não adianta você fugir. Agarra o meu plano, diz o Senhor. Porque eu sou mais inteligente do que você. Porque eu tenho o melhor para você. Por melhores que possam parecer os teus planos, eles não se comparam aos meus, diz o Senhor. Eu é que sei. E eu posso fazer infinitamente mais. Só se entrega. Porque quanto maior for a sua entrega, maiores serão os teus resultados, diz o Senhor. Aleluia.